Olá, meus queridos, boa noite. Estamos de volta para mais uma aula, mais uma abençoada aula da parte de nosso Senhor, do nosso curso. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Vou aguardar aí os irmãos entrarem na nossa live. Aqueles que não puderem, assistam posteriormente, que vai ser bênção. Espero que a primeira aula os irmãos tenham gostado. Só recapitulando aqui um pouquinho, o livro de Oséias, a base do livro de Oséias é o amor que Deus tem pelo seu povo. Teremos 2 livros especiais aqui nesses profetas menores. Todos os livros da palavra de Deus são maravilhosos, só que 2 livros nesse sentido do amor de Deus. Daqui a pouco a gente já comenta sobre eles. Espero que a aula tenha sido dinâmica. Espero que os irmãos tenham aproveitado. Aqueles que não assistiram a aula ainda, não perca. Aproveita esse tempo aí que alguns não estão trabalhando por causa dos decretos aí em Paranaguá. Assista a aula, não fique parado. Nós estamos usando esse meio para que possamos não atrasar no nosso cronograma. Então não queremos que os irmãos fiquem atrasados no cronograma e depois só fazer a prova. Nossa irmã Carla já presente. Deus abençoe por conseguir acompanhar ao vivo. Deus abençoe tua vida. Todos os alunos, um grande prazer e privilégio que eu tenho de estar com essa classe com vocês. Caso pareça alguns barulhos aí, eu moro próximo ao asfalto, então é bem provável que em alguns momentos alguns carros passem, motos, e o barulho intensifique um pouco mais. Mas gostaria que colocasse aí, comentasse se o áudio está bom, se não está cortando, se está tudo ok, para nós podermos dar início, continuando o nosso estudo sobre profetas menores. Então, que o livro, espero que vocês que estão acompanhando consigam ter esse tempo, sentado à mesa, às vezes com a família, com a Bíblia aberta. Nós vamos analisar muito a Bíblia e possamos desenvolver, possamos crescer um pouco mais. Então, livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, você pega aí o teu livro, você vai ver na primeira página, livro do profeta Joel, a palavra-chave que nós vamos estudar, e eu vou fazer a leitura com vocês, é exatamente o dia do Senhor, que nós comentamos em algum momento sobre o dia do Senhor. No livro de Oséias nós já demos um comentário sobre isso. Agora Joel, ele é específico sobre isso. Ele vai pegar somente esse termo e vai desenvolver. Então é um livro bem escatológico, meus irmãos. É um livro que vai tratar muito do período de grande tribulação, Armagedon, os derramamentos do Espírito, que nós vamos entender que é um livro muito usado para temas de congresso. Então nós vamos analisá-lo. Eliane, Deus abençoe tua vida. Vamos ver aqui o momento que ele profetiza. O profeta, ele vai lançar as suas profecias tanto para o reino norte quanto para o reino sul, ou seja, Israel e Judá serão alvos. Porém, há uma observação no livro de Joel que é em relação ao reino sul, porque ele vai falar muito dos sacerdotes, ele vai falar para tocar a trombeta, para proclamar jejum. Então isso está muito ligado ao reino sul, a Judá, a Jerusalém. Então Jerusalém é onde estará em evidência na sua mensagem. Porém, a mensagem
para o Reino Norte também. Como nós falamos já, eles profetizam tanto para o Reino Norte quanto para o Reino Sul. Uns são mais peculiares nas suas profecias, acabam profetizando apenas para um grupo, mas não que não haja ali uma profecia para toda a nação, porque o projeto de Deus é com toda a nação. Nós vamos aprender no próximo livro, que é o livro de Apocalipse. Nós vamos ver que o projeto de Deus é para todas as 12 tribos, toda a nação de Israel. Então eles são alvos dessas profecias também. Elizabeth Vaione, Deus abençoe pela tua presença. Então, profeta Joel, o dia do Senhor é a palavra-chave. E o valor e a importância do arrependimento é a sua mensagem. Vamos analisar alguns textos aqui, irmãos? Pegue a sua Bíblia, estou com a minha Bíblia aqui. Vamos analisar. O livro de Joel, ele inicia mostrando que a profecia por meio de intermédio de Joel. No livro aqui de vocês tem uma dica, né, de quem possa ser Joel. Alguns colocam que possa ser um filho de Samuel, mas na realidade é bem incerto a localizar este profeta, dizer com clareza quem ele é, que momento ele profetizou. Antes de nós pegarmos a Bíblia, só vamos comentar um pouquinho no livro, para não ficar parecendo que a gente está fora do conteúdo. Mas na segunda página do livro de Joel, na parte que diz 3 coisas o tornam demais notável, olha aqui, ó. Aqui, vamos. 3 coisas tornam mais notável. Procure aí no teu livro, que diz assim: a primeira contém maior descrição conhecida em toda a literatura de uma devastação dos gafanhotos. Nós vamos comentar sobre os gafanhotos, é uma parte muito importante. É um livro, em segundo lugar, ele é um livro que em primeiro nos prediz o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Vamos comentar também sobre isso. E o terceiro ponto, suas profecias se notabilizaram pelo seu escopo e se estendem desde aqueles dias até o fim dos tempos. Nós também vamos comentar sobre esse fim dos tempos. Então é a base do livro de Joel. Depois tem a palavra-chave que nós já falamos, período profético, valor ético e teológico. Mas vamos para o texto da Bíblia. Vocês estão bem? Vocês que estão assistindo aí online, ao vivo, como que vocês estão? Podem me contar um pouquinho aí, meus irmãos. Não fiquem acanhados só ouvindo, não. Está tudo certo aí em Paranaguá. Muita preocupação, muita dificuldade para ir e vir. Fique à vontade aí para comentar. E desde já Deus abençoe a todos que vão assistir também esta aula posteriormente, tá certo? Vai ficar disponível aí para vocês. Então é uma ferramenta que nós passaremos a utilizar também. Após passar tudo isso daí, a gente vai passar a utilizar para deixar breves mensagens, tirar dúvidas dos irmãos, que às vezes fica alguma coisinha nas aulas que não dá para explicar. Então nós vamos utilizar esse canal, tá certo? Olha, ele chama atenção aqui no versículo 2: escutai vós anciãos, prestai atenção todos os habitantes da terra. Aconteceu coisa semelhante em vossos dias ou nos dias dos nossos pais? Então, o momento que o profeta Joel está profetizando é um período que Israel está passando por grande dificuldade. É um período que Israel está passando por uma devastação de gafanhotos muito grande. Então, o que acontece? Eles estão sendo privados de alimentação, não tem alimento. Nós vamos ver que meses antes de eles colherem, de chegar à colheita, eles passaram por uma devastação de gafanhotos muito grande. Então isso prejudicou muito eles. Isso dificultou para eles demais. Então, qual que é a orientação de Deus? Assim como nós vimos lá em Oséias, invocai o nome do Senhor, clama o nome do Senhor, só Ele pode nos ajudar. Então nós também estamos vivendo um tempo aí de dificuldades, pestes, gafanhotos. O povo ofuscou, né? A mídia começou a falar do Covid-19, o coronavírus, e ofuscou as outras mensagens, as outras catástrofes que acontecem no mundo. Então, em vários locais do mundo estão devastações de gafanhotos muito grandes.
Então Deus está trazendo juízo já. Não é a grande tribulação, irmãos. Não pense que isso daí que nós estamos vendo, isso daí é a grande tribulação. Não é a grande tribulação, não. Não se confundam. Nem deixem as pessoas confundirem vocês. É a volta de Cristo. Não, a volta de Cristo é um evento que dura 7 anos. Então, antes de acontecer a volta de Cristo, precisa haver o arrebatamento. Então, o arrebatamento é o que vai desencadear a volta de Cristo. Por favor, irmãos, vocês que estão estudando comigo, nós temos que colocar essas questões aí para que vocês fiquem tranquilos. Jesus está voltando? Jesus voltará a partir do arrebatamento. Então, na verdade, o arrebatamento nós iremos. Não é Jesus que vem. É nós que vamos ser arrebatados. Aí a cidade desce, aí se chama volta do Senhor. Então, quando a Bíblia fala da vinda do Senhor Jesus, é um termo muito amplo. É um termo muito genérico. Então, vinda do Senhor. Daí os crentes ficam apavorados, porque muitos falsos profetas estão aparecendo, dizendo que já vai acontecer, dizendo que já estamos passando por períodos de que a grande tribulação já está aí. Não, irmãos, antes nós vamos ver muitas coisas. Mas vamos nos ater aqui em Joel. E só que está dentro do contexto. Joel, ele trata muito desse contexto do fim, tá certo? E ainda ele coloca aqui o versículo 4, que deixou o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto migrador, e o que deixou o migrador, comeu o devorador, e o que deixou o devorador, comeu o destruidor. Aqui tem um ponto muito interessante que as pessoas, o que nós fazemos geralmente? A maioria das igrejas faz. Eles pegam um versículo isolado e esquecem de um contexto. Então o contexto aqui do profeta Joel é um contexto onde esses gafanhotos estão atacando. Moisés já falou sobre isso, já a praga do Egito, uma das pragas do Egito era os gafanhotos. Moisés falou sobre isso, que Deus traria. Salomão, quando ele ora, Deus fala para ele que traria pestes, gafanhotos. Daí tem aquele famoso texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, antes disso, se você pegar os versículos anteriores, você vai ver que Deus vai falar de pestes, Deus vai falar de gafanhotos, Deus vai falar de guerra, que era a forma que Deus julgava o povo naquela época. Eram os 3 tipos de julgamentos Deus realizava quando o povo estava em apostasia, desviando-se de Deus. O primeiro era uma delas era gafanhoto, outra delas é a falta de chuva, e a outra eram as nações vizinhas que Deus levantava para fazer guerra. Então, essas 3 formas de juízo Deus trazia para o povo quando eles não estavam obedecendo. Porque a antiga aliança, ela também pode ser chamada, assim como a nova, mas a antiga aliança tinha essa peculiaridade de uma forma evidente no atual, no agora, para eles, que era a aliança da obediência. Então, se eles obedecessem a Deus, eles teriam bênçãos. Se eles não obedecessem, maldições viriam. Está aí escrito em Deuteronômio 28, Deuteronômio 27, 29, tudo descrito ali. Então a gente pega para nós esses versículos, né? É claro que toda a Bíblia ela pode ser aplicada, mas esse texto do Deuteronômio 28 está muito ligado à nação de Israel. Eles fizeram uma aliança com Deus. E eles disseram: nós vamos te obedecer em tudo. E Deus disse: se vocês me obedecerem em tudo, então eu vou dar bênçãos para vocês. Vocês vão ter paz, vocês vão ser a principal nação de toda a terra. Vocês serão por cabeça e não por cauda. Mas se vocês me desobedecerem, eu vou dizimar vocês pela terra. E olha o que aconteceu com eles. Que nós já vimos em Oséias. E eles estão vivendo isso. Há judeus em toda parte do mundo, dispersos. Por quê? Que eles desobedeceram a Deus. Então nós não podemos isolar esses textos. Então nós temos profetas também. Nós temos profetas que falam de devorador. Você conhece muito bem o texto de Malaquias 3:10, que vai falar do gafanhoto, do devorador. Por causa de vós repreenderei o devorador. Nós vamos chegar lá, não vou entrar em questão de dízimo agora, lá a gente entra melhor, mas aquele texto ali, devorador não é um demônio.
E as pessoas, eu já vi pastores usando esse texto aqui dizendo que tem 4 tipos de demônio. O demônio cortador, o demônio migrador, o demônio devorador e o demônio destruidor. Não, isso aí não existe. Isso daí é criado pelos homens para assustar a igreja, para que a igreja contribua. Aí a igreja contribui com medo, não recebe bênção. Porque a Bíblia fala, e sempre o Antigo Testamento vai priorizar a voluntariedade. A Nova Aliança também. Paulo sabia muito bem disso. O que Paulo tem em mente quando ele fala cada um contribua conforme propôs o seu coração? Ele tem em mente o passado, que Deus sempre valorizou a voluntariedade, sempre vai recompensar a voluntariedade, e nunca a obrigação, nunca a obrigatoriedade. Então os dízimos, para que eram os dízimos? Por que eram necessários os dízimos? Porque os dízimos eram sustento, era o salário da nação de Levi. Como eles amavam ter a lei, a palavra, Deus ter se revelado a eles, Deus reservou uma nação, uma tribo. E essa tribo não podia trabalhar, essa tribo não podia lavrar, essa tribo não poderia fazer nada, só cuidar do culto. Contrapartida, os outros, que eram irmãos, deveriam cuidar deles. E muitas vezes não faziam, né? Então nós temos que analisar muito bem essa questão de dízimo, colocar certinho nos seus pontos para podermos aplicar nos tempos de hoje. Dízimo é bíblico? É. Dízimo é doutrina? É uma doutrina. E como eu devo praticá-la da melhor forma? Então nós vamos aprender. Então isso aqui é uma chave de interpretação. Então gafanhoto, devorador, o devorador é um gafanhoto, certo? Não é um demônio não, irmãos. Então tirem isso da mente de vocês, por favor. Tá certo? Então, muitos gafanhotos Deus mandou para a nação para comer tudo, porque eles estavam desobedientes. Aí ele continua dizendo, versículo 6, porque uma nação poderosa se levantou sobre a minha terra, poderosa e inumerável, seus dentes são como um leão e as suas mandíbulas como da leoa velha. Então esse texto se aplica a 2 nações que levaram o cativo. Por isso que eu digo para vocês que é difícil às vezes situar se ele está profetizando para Israel, para Judá. Por quê? Porque 2 nações têm o mesmo símbolo. Nós temos a nação assíria, o reino assírio, que se você pesquisar aí você vai ver que o símbolo da Assíria era um leão alado. E se você pesquisar sobre a Babilônia, você vai ver que o símbolo da Babilônia também era um leão. Eles tinham essas esculturas em diversas partes da sua cultura. Então, quando Deus fala aqui que uma nação poderosa e inumerável, ele está se referindo a essas nações que se levantariam, os assírios, os babilônicos, certo? Fez da minha videira, versículo 7, uma desolação, e descascou a minha figueira, descortiçando e lançando-a por terra, embranqueceram seus ramos. Observaram como se aplica aos 2 reinos, tanto ao reino norte como ao reino sul? Quem é o reino norte aqui? Figueira sempre ligada a Israel. Então a figueira é Israel. E quem que é a videira? A videira é Judá. E o que essas nações fizeram? A Síria descascou a figueira, que é Israel. E a Babilônia, ela fez desolação na videira. Tá certo, irmãos? Então, esta forma de estudar ela é muito maravilhosa, porque estudar de forma expositiva é muito melhor. Você vai analisar isso verso a verso, nós não vamos se ater a todos, mas verso a verso te esclarece, te abre um leque. Se você está gostando desta forma de aula, comenta aí, irmãos. Se não está ficando muito claro também, eu sou novo nesta área, então me ajudem aí, me dê um feedback, me diga se está claro, se não está, se eu estou indo muito rápido. Quando eu estou em classe com vocês, eu consigo ver a reação. Agora aqui, a gente está na expectativa aqui de como que vocês estão aí. Vocês estão bem? Me fale um pouquinho sobre vocês aí. Tá certo? Vamos continuar aqui? Então o versículo 8 diz assim: lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco por causa do marido da sua juventude. É o lamento por causa da desolação que vai vir, dos cativeiros que seriam terríveis para eles. Aí o versículo 9 ele é bem interessante. O versículo 9 ele nos fala do período da grande tribulação.
Porque o que vai acontecer? Vamos deixar aqui bem claro aqui para os irmãos. Nós estamos no período dos gentios, nós vivemos hoje no período da graça, a igreja está atuante, vai chegar um momento que a igreja será arrebatada, então breve este evento se cumprirá, temos aí o descortinar de vários episódios escatológicos, mas não vos alarmeis, porque isso daí, irmãos, para nós estarmos com Cristo. Que bênção que os irmãos estão aprendendo, estão sendo esclarecidos, está claro, né? É isso aí, irmãos. Muito obrigado pelo carinho dos irmãos. Então, o que vai acontecer? A igreja é arrebatada. O anticristo já estará fazendo os pactos. Por quê? O palco terá que estar tudo formado. Porque o reino do anticristo durará apenas 7 anos. Apenas 7 anos. Então, em 3 anos e meio iniciais, ele vai firmar esses pactos. Toda a terra entrará em um período de paz, uma paz entre aspas, uma falsa paz, tá certo? A igreja ecumênica, a falsa igreja, ela enganará muitos, que é a Babilônia, a grande meretriz, capítulo 17 e capítulo 18 de Apocalipse, é reflexo dessa igreja, certo? Que embriagou com o vinho da prostituição, ou melhor, que embriagou com o vinho exatamente e a prostituição, que são o que? Nós já observamos no livro de Oséias, que essas prostituições, essa embriaguez, esse vinho é idolatria. Eram os falsos deuses que eles adoravam. Então, o anticristo, ele vai firmar esses pactos por 3 anos e meio, só que inclusive com Israel, ele vai ajudar na construção, porque Israel já está praticamente com todas as peças prontas para o próximo templo. Eles ainda não têm autorização de construir, eles ainda estão lutando pelo território, quando está aquela mesquita. Então eles ainda estão analisando essas questões, mas eles já estão fabricando os utensílios conforme a Bíblia, eles já estão analisando quem pode ser sacerdote, quem não pode, porque é uma regra muito minuciosa. Por exemplo, tem que ser da família de Levi, tem que ser da família de Arão. Então, como mapear tudo isso? Como estudar? Quem são esses? Eles já estão escolhendo, eles já estão vendo quem são. Eles já estão analisando o histórico dessa pessoa. Por exemplo, se essa pessoa for da família de Arão, mas se ele visitou um cemitério, se ele visitou um hospital em algum momento da sua vida, ele não pode ser sacerdote. Por quê? Ele chegou perto de coisas impuras. No critério deles, ele já não pode mais exercer o sacerdócio. Então é algo muito criterioso. Os judeus, a boa parte dos irmãos conhecem um pouco da cultura judaica, eles são bem criteriosos nos seus costumes. Certo? Então, o anticristo, formando o templo, ajudando no templo, o que eles vão entender? Eles vão entender que ele é o Messias. Eles vão pensar que ele é o Messias, eles vão receber, porque eles aguardam. Então eles vão ser, assim como quando Jesus veio, eles não compreenderam, porque foi cegado o entendimento deles, assim eles vão estar também. A Bíblia fala, Jesus disse assim, capítulo 5, 39 de João. Pode conferir depois aí, se alguém puder colocar aí no comentário, capítulo 5, versículo 39 de João. Jesus diz que ele veio em nome do seu Pai. E quando outro vir no seu próprio nome, eles vão receber. Então quem que é que vai vir no seu próprio nome, sem ter autorização de Deus? É o falso Messias, que eles vão aceitar, porque ele vai ajudar na construção do templo. Assim como Herodes ajudou, e alguma parte dos judeus pensaram que o Messias viria de Herodes, vai acontecer a mesma coisa. Ruth, Deus abençoe, boa noite, espero que goste da aula, depois volta e assiste o princípio desta aula, que eu tenho certeza que vai ser abençoadora para os irmãos, tá certo? Então o que vai acontecer? Quando der 3 anos e meio, metade dos 7 anos, ele vai querer entrar no templo para ser adorado.
ele vai se juntar, o falso profeta se juntará a ele, fará a imagem, fará a marca da besta, ele vai entrar no templo para ser adorado. Neste momento, Israel recua. E Deus vai pegar um remanescente e vai arrebatar, com asas da grande águia, vai arrebatar até o deserto e vai sustentar esse remanescente por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Está lá no capítulo 12 de Apocalipse, que Deus vai arrebatar uma parte de Israel para o deserto e vai cuidar desse povo, assim como cuidou deles no deserto por 40 anos, assim como cuidou de Elias no tempo de seca. Deus vai cuidar desse povo, tá certo, meus irmãos? O que vai acontecer nos 3 anos e meio, nesse período no meio da grande tribulação? O anticristo também vai romper as ofertas, vai fazer com que cesse as ofertas, porque ele vai querer ser adorado. E aí cumpre-se o que está em Joel, capítulo 9, versículo 9, 1:9, que basicamente aconteceu na época de um pouco depois de Joel, lá no ano 586, que acabaram os sacrifícios. Aconteceu em parte, mas essa profecia de Joel, ela tem parte para o período deles e parte para um período vindouro. E nós vamos ver. Olha o que vai acontecer. A oferta de cereal e a libação, que é o vinho derramado no altar, desapareceram da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor Jeová, estão de luto. O campo foi saqueado e a terra lamenta. O trigo está destruído, o mosto se secou e falta óleo. Envergonhai-vos, lavradores, e lamentai-vos, vinhateiros, gemei pelo trigo sobre a cevada, porque a colheita do campo se perdeu, a videira se secou e a figueira murchou, a romeira, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram, pois já não há alegria entre os filhos dos homens. Olha só que palavra muito propícia para o tempo dos 3 anos e meio da grande tribulação. E é interessante aqui também que fala de todos os frutos de Israel. Então fala de todos os frutos. Nós temos aqui o primeiro, versículo 10. O trigo está destruído. Segundo, a falta de óleo, a oliveira não está dando mais fruto. Terceiro, o trigo sobre a cevada, o trigo e a cevada, né? O trigo já está ali em cima também. A cevada se fazia pão, era um pão mais duro, não tinha muito sabor, então era conhecido como pão do pobre. A cevada nascia naturalmente sem plantar em Israel. Já o trigo se fazia um pão melhor, mais saboroso. Próximo, a videira. Quarto, a videira. Não tem mais vide. Abacuque fala disso também. A figueira murchou. 5. É a quinta fruto de Israel, que eles levavam as primícias desses frutos. A romeira, romã, também não há. Palmeira, de onde sai, as palmeiras eram abundantes em Israel, e era da onde eles tiravam as tâmaras. As tâmaras são de frutas de palmeiras, né? São frutos de uma palmeira. E a tâmara, a própria árvore da tâmara, ela gerava um mel. Então, por isso que a Bíblia fala de um mel que eles levavam, mas não era um mel de abelha, era um mel do fruto de tâmaras que eles faziam. E entra uma outra aqui que ele comenta, que é a macieira, que é o fruto novo. O que significa todos esses frutos, irmão André? O que significa? Então ele fala do quê? De todas as ofertas que eles levavam em ações de graça. Todas as ofertas que eles vão levar a Deus vai ser cessada, vai interromper, não vai haver mais. Certo? Também, o que fala esses frutos? Esse fruto fala ao vinho, é o sangue da comunhão. Está na mesa do Senhor. O fruto do Espírito, que fala de alegria. A saúde do Espírito, louvor, novos cânticos. Esses frutos é a alegria da nação. É com que a nação se regozija para entregar o seu melhor para Deus. E olha o versículo 13, o que acontece. Qual que é o cenário desse tempo? É um cenário de choro, de lamento. Chorai, cingivos de pano de saco, né? Chorai-vos, lamentai, ministro do altar.
Entrai e passai a noite vestido de pano de saco, ministros de Deus, porque a oferta de cereais e de libação foram cortadas. Não vai ter mais sacrifício. Olha o versículo 14, que interessante, irmãos. Santificai um jejum, convocai a assembleia em um dia de proibição, reúna os anciãos, habitantes da terra, na casa do Senhor, clamai ao Senhor Jeová. Lembra que eu falei para vocês sobre a diferença entre santidade e santificação? Ora, não pode ser igual essas duas coisas. São coisas diferentes, distintas, que poucos entendem isso. Por quê? Da onde que o jejum precisa de santidade? Porque a ideia que se tem é que santificação é igual pureza, purificação, limpeza, estar puro. Mas não é. Você observa aqui, ó, no próprio texto do Antigo Testamento, nós já temos como analisar isso. Santificai um jejum, ou seja, ofertai um jejum. Oferte um jejum diante do Senhor, para que Ele se compadeça de nós. Então, irmão, santificação é o depósito de uma oferta. Então, santifique ao Senhor. Em algum momento da tua vida, santifique. Ofereça uma oferta. A santificação máxima se deu pelo sangue de Cristo. Nós já somos santificados. Já fomos lavados, já fomos redimidos. Mas se você quiser levar uma oferta de gratidão, essa oferta é chamada de oferta de santificação. Então você pode depositar ofertas no altar do Senhor e você terá grandes bênçãos por isso. Aí ele diz o texto-chave: ai desse dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como assolação da parte do Todo-Poderoso. Então o mantimento não está cortado diante dos nossos olhos. A alegria e o regozijo desapareceram da casa do Senhor. Abraço, irmão André. Deus abençoe pela tua presença nesta aula. Observa, acabou aquele momento que eles acharam que era o anticristo, que era o Cristo que estava vindo, vai cessar, porque vai, como a gente diz, né, vai cair a ficha e dizer, não era ele, era o falso, era mais um, eles vão achar mais um que apareceu. E aí quando chegar Cristo vindo das nuvens com a igreja, eles vão ver a marca e vão dizer, que marcas são essas? E Jesus vai responder, esta é a marca com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Está em Zacarias, nós vamos estudar, tá certo? Olha lá, as sementes apodreceram debaixo dos torrões, o celeiro foram assolados, os lagares destruídos, a colheita de trigo secou. Aí ele continua usando exemplos dos animais do campo. Aí chega no capítulo 2, vamos para o capítulo 2 agora, irmãos. Então ele já anuncia no capítulo 1 que o grande e terrível dia do Senhor chegou. Quando eles perceberem que for cessada as ofertas, eles vão entender que o dia do Senhor de juízo chegou. E vai ser grande o juízo, porque serão desatados 6 selos, serão tocadas 7 trombetas e serão derramadas 7 taças de juízo. E ainda terá 2 testemunhas pedindo juízo também. Então chegou o dia do juízo, chegou o dia do acerto de conta, que nós vamos ver no próximo livro. Chegou o dia de Israel se encontrar com Deus. Capítulo 2, texto muito conhecido. Tocai o chofar em Sião, clamai em alta voz no meu santo nome, tremei todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor Jeová está perto. Vem e está perto. Olha só, não é uma mensagem local aqui simplesmente. Veja que João não está profetizando de algo que vai acontecer só com a nação de Israel, só com a nação de Judá. Porque ele diz assim, ó, tocai o chofar, porque o chofar era tocado para convocações, para reuniões, para adoração, era tocado em eventos especiais, para o Yom Kippur. Yom Kippur, antes do Yom Kippur, vinham as trombetas. Antes do dia da expiação, vem a festa das trombetas. E aí você pega a chave para a interpretação do livro de Apocalipse. Por que trombetas? Porque breve estará chegando o dia da redenção para Israel. Por isso que a grande tribulação é para Israel. Esse tempo que nós vivemos hoje é para a igreja.
A grande tribulação é um período para Israel, a igreja não é vista nela. Então a igreja não passa pela grande tribulação. E o milênio é um período para as nações, para que as nações se convertam. Aí está reunirá-se todo o reino de Deus, todas as 3 medidas de farinha que está lá no capítulo 13 de Mateus, que Deus quer levedar as 3 medidas de farinha. Quem são essas 3 medidas de farinha, irmão André? A igreja, as nações ou os gentios e Israel. Então hoje a igreja está sendo levedada, a igreja está crescendo, está crescendo, está crescendo, está aumentando, o Espírito Santo está levedando a igreja. Grande tribulação, Israel vai entender nesse período de 3 anos e meio, porque o tempo de 7 anos será abreviado para 3 anos e meio de juízos mais terríveis. E no milênio as nações reconhecerão, então o Espírito Santo vai levedar essa massa. Nós vamos analisar aqui os derramamentos específicos em alguns momentos da história. Então observa que ele diz, moradores da terra, o dia do Senhor vem e está perto. Por que vem e está perto? Porque já é 3 anos e meio só. Lembra que isso aqui é meio de grande tribulação. 3 anos e meio, então está muito próximo. Nós já estaremos com Cristo. Atente a esse detalhe, tá certo, meus irmãos? Vamos lá? Porque se aproxima o dia de tristeza, dia de trevas e de densa escuridão. Assim virá um grande povo e poderoso que nunca houve nos dias antigos, nem depois dele haverá pelos anos adiante nas gerações seguintes. Diante dele consome um fogo e detrás dele abrasa a chama. Diante dele a terra é como o jardim do Éden e detrás dele um deserto árido, nada escapará. O seu aspecto é como o aspecto de cavalos e correm como cavaleiros. Esta é a visão de Cristo vindo no Armagedon. Um grande exército numeroso que vai vir. Será um momento de grandes trevas, mas será também um momento de luz para Israel. Então será trevas para os inimigos e luz para Israel. Porque Israel vai ser ajudada pela igreja que está glorificada, por Cristo que descerá no Monte das Oliveiras. Tá certo, meus irmãos? Por que tempo de densas trevas? Porque a Bíblia nos relata que, a Bíblia nos fala que o sol vai ser atingido, a lua vai ser atingida, as estrelas serão atingidas pelas trombetas, pelos selos. Então tudo será atingido, então terá uma grandes trevas, o meio-dia será escuridão, será como noite. Então será um tempo difícil, mas a igreja já estará com Cristo. Amém, meus irmãos? Você vai estar com Cristo? Pode dizer um glória a Deus aí? Porque Deus não te reservou para o dia da ira, Deus te reservou para a possessão da salvação. Ele vem te buscar antes, amém? E aqui mostra o versículo adiante, os próximos versículos até o 9 mostra esta caminhada da igreja, que a igreja vai vir enfileirada como cavalo e cavaleiros e batalhará por Cristo e com Cristo para Israel, com Israel, que se juntará umas grandes nações. Jesus disse que Israel será cercada, será sitiada. Israel será, ou melhor, cercada, né? Farão um cerco em Israel. Está em Lucas 21, que será um grande cerco. Israel não vai ter como escapar. Grandes exércitos do mundo inteiro. Lá no Armagedon, Megiddo, né? Megiddo, ou Megido, se preferir. Então, nesse momento que Israel estará cercada, Jesus vem com a igreja para batalhar por eles. Glória a Deus, e nós estaremos com ele. Então, aqui mostra como estaremos, cada um na sua fileira, cada um na sua escala. Batalharemos contra todas as hostes espirituais, batalharemos contra os demônios que estarão na terra nesse momento, contra Satanás. Então será uma batalha espiritual e física. Então terá demônios na terra, porque a Bíblia fala que Satanás e os seus anjos foram lançados na terra. Espíritos malignos, chamados também de demônios. Certo? Lá em angelologia nós vamos estudar essa palavra e vamos entender de onde surgiu o termo demônio. Por que ela aparece nas traduções? Certo?
Mas traduções mais antigas chamam eles de espíritos malignos, porque eles são anjos caídos, se tornaram malignos, são espíritos. Que a Bíblia fala que os anjos são espíritos, certo? Os anjos de Deus são espíritos ministradores que estão a serviço dos seus servos. Os anjos de Satanás estão contra o Senhor. Vamos lá mais adiante? Aí nós chegamos aqui, irmãos, nós vamos analisar que o versículo 12 pede para se converter, para que eles se convertam. Versículos antes ainda falam quem suportará aquele período. Então é um período terrível, um período difícil. Aí o versículo 19 é interessante. Diz assim: o Senhor Jeová responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio cereal, vinho e azeite, para que vos farteis e nunca mais voltarei a colocá-los o opróbrio entre as nações. Então mostra que Israel, a partir do momento que Cristo se manifestar, depois de 7 anos do arrebatamento, Israel nunca mais será opróbrio, nunca mais será vergonha entre as nações. Israel será a principal nação no reino milenar e toda a eternidade. Israel será a principal nação aqui na terra, tá certo? Por quê? Porque a igreja reinará com Cristo da Nova Jerusalém. Então a igreja é a esposa de Cristo, que reinará com Cristo da Nova Jerusalém. Agora as nações seguirão. Passará 1000 anos, mas não acabará aí, não. Continuará a eternidade, Cristo governando Israel e as nações com corpos imortais. Certo? Corpos já imortalizados, que não morrerão mais, não sofrerão dano da morte, não sofrerão enfermidades, porque se alimentarão da árvore da vida, que será plantada em Israel. Por isso que eles vão ter que ir a Israel para levar presentes e receber também, receber essas dádivas de Israel, essas dádivas que só Israel terá nesse período. Então é um período tremendo que será, mas a igreja estará glorificada. Amém? Vamos lá, mais um pouco, irmãos. Aí nós chegamos aqui no versículo 23, diz que os filhos de Sião, ó filhos de Sião, regozijai-vos, saltai de alegria pelo Senhor, vosso Deus, porque vos dará ensinador de justiça, e fará descer as primeiras chuvas, e enviará sobre vós a chuva temporã e serôdia. As eiras encherão de cereal, transbordarão o vinho de mosto. Olha o que o que Jesus vai trazer no tempo do milênio. Bênçãos, vinho, cereal. Olha lá, então vos restituirei pelos anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Novamente aqui. E ainda Deus chama de gafanhoto os gafanhotos de meu exército. Então Deus está levantando aí o seu exército, irmãos, para percorrer pelo mundo. Eu não sei se vocês viram o Facebook, eu achei até engraçado, mas é interessante. Ou em algum lugar aqui do Brasil, um camarada filmou os gafanhotos caminhando bonitinho, enfileirado, tudo certinho, indo para algum lugar. É Deus que está convocando, parece brincadeira, né? Mas Deus está convocando esse seu exército. Olha ali o versículo 25. Meu grande exército que enviei contra vós. Irmãos, enquanto o mundo discute de guerras biológicas, enquanto o mundo discute sobre armamento, Deus olha para o gafanhoto e diz: eu vou recrutar você para destruir uma nação. E não tem quem segure, irmão. Quando é juízo de Deus, não tem quem contenha. Quando é uma praga por causa de questões climáticas, tudo bem. Os homens conseguem conter, mas quando é algo vindo de Deus, irmão, nem uma nação poderosa como o Egito na época conseguiu, nem Israel conseguiu. Então Deus está levantando. A China está em alerta, porque está em vamos dizer assim, o exército dos gafanhotos está indo para lá. Então eles estão em alerta. Então observa, Deus tem os seus meios de atuar, certo? Deus tem as suas maneiras. Que bom, minha irmã Marli, que a aula está sendo boa, está sendo abençoada. Deus os abençoe. Aí chegamos em um texto que nós temos que entender, irmãos. E logo a gente já vai terminar essa nossa classe, não passará de 1 hora, né? Já está 44 minutos que nós estamos ao vivo. Chega num texto que todo mundo gosta de ler.
E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os anciãos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões, ainda sobre os vossos servos e sobre as vossas servas derramarei o meu espírito. Farei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de nuvem. Olha o versículo 31. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor Jeová, grande e terrível. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para Israel, meus irmãos. O nome do Senhor Jeová ao remanescente dos redimidos, aos quais o Senhor há de chamar. Olha que texto tremendo. Então há de ser que depois derramarei. Depois do quê? Depois desse período de grande tribulação. Ah, mas irmãos, irmão André, eu já ouvi falar que esse versículo aconteceu lá em Atos capítulo 2. Parte dele aconteceu. Olha só, nós temos 5 grandes manifestações do Espírito Santo. 5 grandes manifestações. A primeira manifestação é com Cristo. Cristo veio cheio do Espírito, como nenhum outro veio. Então a primeira manifestação é com Cristo, mas o Espírito Santo atuava da eternidade, lá do céu, lá nas rodas que nós aprendemos em Ezequiel, na vida de Cristo. Depois que Cristo foi, veio o derramamento no dia de Pentecostes para a igreja. E agora o Espírito Santo está na terra. Não está mais no trono, está na terra. Mas ele está em todo lugar, porque o Espírito Santo ele é onipresente, certo? Então, o derramamento na igreja. Antes do arrebatamento vai haver um grande derramamento do Espírito também, porque o arrebatamento ele acontecerá no meio das dores. Está todo mundo aí postando Isaías 26, 20, vocês já viram? Vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha a tua porta, te oculte por um momento até que passe a minha ira. E as pessoas estão falando, olha, nunca aconteceu como agora esse versículo, olha só que interessante. Esse versículo está se cumprindo hoje. Não, irmão, esse versículo não é para hoje, não. Não se apavorem. Esse versículo fala exatamente do arrebatamento. Se você pegar o versículo 17 de Isaías 26, 17, vai dizer que estará em grandes dores, que a igreja se apresentará ao Senhor em grandes dores da mulher grávida. Por isso Jesus falou que as pestilências, terremotos, tantas coisas no versículo capítulo 24 de Mateus, que todas aqueles sinais são princípio das dores. Mas quando tiver, perdão meus irmãos, quando tiver um momento crítico, porque existe o princípio das dores, as contrações que as mulheres sentem antes de gerar, e tem aquela dor crítica, que é quando ela vai gerar. Então a igreja se apresentará no meio desse momento crítico, que a terra estará desolada, as pessoas terão medo de sair das suas casas, por causa das pestes, por causa de tantas pestilências que virão sobre a terra, como está acontecendo hoje. Mas será intensificado, e Jesus tira a igreja. Pode ver que o versículo anterior ao 19 vai falar das ressurreições. Os mortos darão a terra dará os seus mortos. Eles serão ressuscitados. E se você juntar isso lá com o Novo Testamento, você entende. Paulo capítulo 15 de Coríntios diz que os vivos serão transformados e os mortos serão ressuscitados em um corpo de glória. E juntamente seremos arrebatados. É nesse momento que Jesus diz, vai povo meu, é nesse momento que se cumpre. Vai povo meu, entra nas tuas recâmaras, entra no teu quarto. O que é o quarto aí? É a nova Jerusalém, meus irmãos. Oculta-te por um momento até que passe a ira do Senhor. Nós não estamos vendo aqui que a ira do Senhor é esse período de grande tribulação? Então esse período é a ira do Senhor, não os dias atuais que nós estamos vivendo aqui, que é só uma fagulhazinha. Então aquele tempo será o período da ira do Senhor. Então antes do arrebatamento, em meio a essas tribulações, haverá de fato um grande avivamento, não só cantoria, não estou criticando, é bênção, porque esta é uma forma de pregar o evangelho.
Tá aí a favela, nós já comentamos na primeira aula, os prédios. Então o evangelho está sendo pregado, porque a igreja só estava dentro do templo. Não saía mais, porque é confortável o templo. É muito confortável. Ó, a Itália. Itália é a Europa muito difícil as pessoas se converterem. Pastores estão pregando dos seus prédios, dos seus edifícios. Então, isso daí é para despertar a igreja do Senhor, para nós pregarmos o evangelho genuinamente. Então, em meio a essas dificuldades que haverá, naquele tempo, haverá também um grande derramamento do Espírito Santo, uma grande conversão dos crentes. Conversão dos crentes, porque nós muitas vezes, irmãos, nós ficamos muito acomodados. Então os crentes vão realmente clamar, vai haver um grande avivamento. Então antes do arrebatamento, em meio a uma apostasia, em meio a todas essas pestes, haverá também um grande derramamento do Espírito Santo, porque as pessoas estarão mais reunidas nas suas casas, as famílias serão avivadas. Não é um avivamento de movimento na igreja, que a pessoa vai lá, pula, sapateia, depois volta, não acontece nada. Não, vai ter um grande quebrantamento de espírito, um quebrantamento de coração. As pessoas vão se humilhar, vão clamar por Deus, vão pedir misericórdia, porque vão entender que o tempo do arrebatamento está próximo. Eu já ensinei para vocês no curso que nós tivemos, e no próximo livro nós vamos ensinar também, que é o livro de Apocalipse. A igreja não vai ser pega desapercebida. Para a igreja, Jesus não vem como ladrão. Certo, meus irmãos? Ela não vem como um ladrão. A igreja estará alerta. Olha aí esse pequeno vírus, como diz aí o nosso irmão Juan, já abalou o mundo. Imagine quando começar esse período, quando estiver, ou melhor, já começou, mas quando esse período de princípio das dores estiver intensificado, a igreja estará alerta e dirá realmente, eu preciso buscar a Deus, Ele está vindo, nós vamos ser arrebatados. Então, outro período aqui, o terceiro momento desse derramamento da igreja é antes do arrebatamento. Quarto momento deste arrebatamento é antes da vinda gloriosa de Jesus. Antes de Jesus aparecer na sua glória, acontecerá esse grande avivamento em Israel. Agora para Israel, tá certo? E no reino milenar, para todas as nações, também acontecerá um grande derramamento do Espírito Santo. De sorte que os profetas dizem que não precisará evangelizar nesse tempo, porque todos conhecerão o nome do Senhor, todos terão conhecimento do Senhor. Tá certo? Então, e quando que vai acontecer tudo isso? Quando que é o cumprimento dessa profecia 2:28 na íntegra? É mais apropriado nós ligarmos isto lá para o momento que Jesus aparece em glória. Porque em Pentecostes começou e vai culminar, vai chegar ao clímax lá no aparecimento de Jesus em glória. Porque é depois desses sinais, fogo, sangue, que são elementos de purificação, que Deus vai purificar a terra através do toque das trombetas, a lua, o sol vão ser atingidos. Tá certo, meus irmãos? Então nós chegamos no capítulo 3. Novamente ratificando aqui o tempo da grande tribulação. Aqueles dias, naquele tempo, eu farei regressar os cativos de Judá e de Jerusalém. Reunirei todas as nações, olha aí, para julgamento das nações. Capítulo 25 de Mateus, separação de bodes e ovelhas é julgamento das nações. Não é para a igreja aquela parábola. Descer no vale de Josafá, entrarei em juízo com elas, por causa do meu povo, por causa da minha herança. Quem que é meu povo? Judá. Quem que é minha herança? Israel, que foi disperso entre as nações, porque repartiram a sua terra. E continua, olha lá, sobre Tiro, Sidom, Filístia, virá tempo de juízo de Deus. Olha o versículo 10. Forjai as espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, e diga ao fraco, eu sou forte. Como nós gostamos de usar esse tema, para festividades, mas esse tema nada tem a ver com o nosso período, irmão. Porque aqui está falando de batalha física. Aonde, irmãos, imagina eu colocar um tema desse aqui para a igreja.
É incoerente. Por que incoerente, irmão André? Observa que ele está falando para pegar em armas físicas, e a Bíblia fala que a arma da igreja não são físicas, elas são espirituais. As nossas armas são espirituais. Então, não é para nós, certo? Por quê? Porque nós temos a presença do Espírito também. Ali eles não têm. Então, daí precisam se animar. Ó, diga o fraco, eu sou forte, porque chegou a grande batalha. E quando eles estiverem cercados, que as nações dirão, eles estão acabados, Jesus virá com a igreja e nós batalharemos por ele, glória a Deus. Israel, irmãos, ore por Israel, não critique Israel, ore por eles, ore pela paz em Jerusalém, porque se você não orar agora, um dia você vai ter que batalhar por eles. Então ore por eles, para que Jesus abençoe, para que Deus preserve, para que Deus guarde eles. Por isso que a Bíblia fala assim, olhai para a figueira e olhai para as outras nações. Quando elas começam a dar o seu fruto, chegou o verão. Olha, Israel está começando a dar fruto. Estão começando a se tornar mais espirituais. Então é para nós olhar para eles e dizer, ó, está chegando realmente o tempo. Então é um sinal para nós, Israel, esse reavivamento que está acontecendo entre os judeus. Aí olha lá, vão se reunir no vale de Josafá, multidões e multidões, versículo 11 em diante, multidões e multidões no vale de Josafá. Então esse vale não foi descoberto. Alguns sugerem que esse vale vai passar a existir quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras. Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras e vai haver um terremoto e fenderá o monte, dando acesso para Israel sair, para Israel fugir, e agora a batalha fica conosco, né? Que teremos que batalhar. Tá certo, meus queridos? Então, versículo 17, então sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santa, e os estrangeiros não passarão mais por ela. Versículo 16, eu pulei, diz assim, ó, então o Senhor Jeová rugirá desde Sião, e dará voz desde Jerusalém, e o céu e a terra estremecerão, mas o Senhor será refúgio para o seu povo e fortaleza para os filhos de Israel. Observe, irmãos, esse período é um período de grande tribulação, é o final da grande tribulação, e você não vê a igreja aqui. Ó, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o leão que rugirá. Se você analisar o capítulo 1, diz que as nações virão como o leão. Olha lá, capítulo 1, versículo 6. Como dentes de leões, mandíbulas de leoa. Mas o verdadeiro leão vai rugir neste momento, que é o leão da tribo de Judá. Então Judá, Israel, Jerusalém, a igreja já está com Cristo. A igreja não é atingida aqui por essas profecias, a não ser esse exército que é um vislumbre, né, numeroso que vem, mas a igreja não passa por este período. Aí vai dizer aqui, ó, que vai se destilar de mosto, a terra vai manar leite, ou seja, vai ser produtiva, o Egito, Edom serão desolação. Os inimigos de Israel estarão em desolação e vão ter que reconhecer que Israel é a principal nação. As violências vão acabar. Olha lá, versículo 20, capítulo 3, 20, mas Judá será habitada para sempre, Jerusalém por todas as gerações. E terei por inocente o sangue daqueles que eu não tinha considerado inocente. E o Senhor Jeová habitará em Sião. Então acontecerá um milênio e depois a eternidade. Olha só que interessante. Terei por inocente aquele que não era considerado inocente. O que significa isso? Tantas nações inocentes que tiveram seu sangue derramado, agora vão ter por inocente, vão ser inocentados e vão passar aí um milênio e posteriormente a eternidade. Amém, meus irmãos? Então essa foi a nossa aula, agradeço a audiência dos irmãos. Se tiver alguma dúvida, nos mande. Cravado aí, ó, 59 minutos, perto para uma hora de aula. Eu vou encerrando aqui. A irmã está perguntando, então a batalha será espiritual? Eu sempre achei que a batalha era corpo a corpo. Essa batalha do Armagedon, irmã Eliane, é uma batalha físico e espiritual. Então haverá batalha entre Jerusalém, entre Israel e as nações.
Batalha física e também haverá uma batalha espiritual. Nós, com o corpo glorificado como o de Cristo, batalharemos nesses dois âmbitos, assim como Cristo também batalhará. Porque os anjos terão que ser presos por 1000 anos. Então, naquele dia, será um momento que Deus esmagará bem debaixo dos nossos pés a cabeça da serpente. Certo? Então, é uma batalha físico-espiritual. Nós batalharemos no âmbito físico. Sim, mas também batalharemos no âmbito espiritual. Quando diz ali forjai as suas lanças, ali é para Israel. Eles é uma batalha, para eles é só a batalha física. Tá certo? Para eles a batalha do Armagedon é só uma batalha física. Mas para nós é nesses dois âmbitos, porque agora nós estamos atuando nesses dois âmbitos, espiritual e físico. Tá certo? Outro sim, essa batalha terá 3 destinos. 3 destinos. Então terá os mortos em Cristo, terão os mortos rebeldes, que são aqueles que vão se juntar ao exército de anticristo com o falso profeta. As almas desses que morreram vão para o Hades, certo? Vão para o Hades. A Bíblia fala que o sangue chegará ao cabresto dos cavalos, então será uma grande batalha. Então a alma deles vão para o Hades. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no inferno, o inferno literal, o lago de fogo. E Satanás e os seus anjos serão presos no abismo. Então terá 3 lugares que serão povoados aí. As almas dos ímpios que morrerão no Hades, o falso profeta e o anticristo vão inaugurar o inferno, ficarão sozinhos sendo torturados por 1000 anos, e Satanás e os seus anjos serão presos no abismo por 1000 anos. Tá certo? Essa é a batalha do Armagedon. Aí depois de 1000 anos eles são soltos e seduzirão alguns que não provaram da tentação no milênio, seduzirão eles, e vai ter a batalha do Gog e Magog, que é a última batalha, que virá um fogo do céu, da Nova Jerusalém, e vai arrastar todo esse povo que seguiu Satanás e Satanás para o inferno, literalmente, para o lago de fogo, tá certo? Eles não passarão pelo trono branco. Por que eles não passarão pelo trono branco? Porque eles já foram julgados durante o reino milenar de Cristo, que foi um reino de paz, de justiça, de equidade, tá certo? E aí as almas dos ímpios que estão lá no Hades vai sair para se apresentar no grande trono branco e serão julgados só para receber a condenação, porque não passarão no crivo, não aceitaram a Cristo, não se converteram e vão ser lançados. Aí sim eles ressuscitam depois do juízo. Eles recebem o corpo e são lançados no lago de fogo para receber o juízo. Então o lago de fogo é um lugar também espiritual e físico, porque terão pessoas vivas, anticristo, falso profeta foram lançados vivos, todos os que forem julgados vão receber o corpo, então estarão vivos, certo? Só que um corpo não é um corpo de glória, é um corpo de pecado, tá? E os espíritos malignos serão atormentados também. Lá no inferno não tem Satanás com tridente não, irmãos. Atormentando ninguém. Lá no inferno ele será atormentado também. Ele sofrerá juízo. Tá certo? Então essa batalha aí que a irmã disse, imaginem, nós estaremos glorificados. Imagine, agora o povo aqui, nós com o corpo glorificado. Vai ser algo tremendo, vai ser algo apoteótico, né? Porque nosso corpo ele será inatingível. Se você ler o capítulo, eu vou postar aí depois, mas só para encerrar, se você ler o capítulo 2 de Joel, que eu acabei pulando, o texto diz: ainda que alguém seja ferido, não sentirá. Deixa eu ver aqui, Joel 2. Os valentes de guerra. Olha lá, 2,8 de Joel. E não se empurram, nós não atrapalharemos ninguém, senão que cada um vai por sua rota, ainda que caíam entre armas, não se ferirão.
Por que não se ferirão se caírem entre armas? Imagine, quem que não cai, irmão? Se você cair numa arma, como que você não se fere? Por que nós não nos feriremos, ainda que cairmos em algumas armas? Porque teremos o corpo glorificado. Poderão até nos atingir, mas não fará dano algum. Olha que coisa tremenda. Não fará dano algum, porque estaremos com o corpo glorificado. Pode atingir, mas não sofreremos dano algum. Pelo contrário, daí se voltaremos para esse miserável, né? Ah, infeliz, você atirou uma lança em mim, então agora você vai pagar, seu miserável. E você vai para cima dele. Então será uma batalha extraordinária. Amém, meus irmãos? Eu vou ali dar um tempo para vocês tomar um café, tomar uma água. Daqui a pouco nós retornaremos com a aula de Naum. Aula de Amós. A aula de Amós será bem em breve, não passará de 30 minutos, tá certo?